Estamos começando aqui pela TV Terra do Sol, o Notícias de Fortaleza. E eu vou dizendo que o Instituto de Previdência do município de Fortaleza tem 3 vertentes de atuação. Lá são prestados serviços ao funcionalismo público municipal de saúde, previdência e perícia médica. Em 2016, o IPM recebeu uma nova sede na Avenida da Universidade. Ela foi providenciada atendendo a uma demanda histórica. A Prefeitura de Fortaleza providenciou uma nova sede para o Instituto de Previdência do município, localizado na Avenida da Universidade. O novo prédio, que atende uma demanda histórica, foi entregue em 2016 e conta com mais de 5.000 metros quadrados de área construída, centralizando as 4 edificações antes distribuídas em diferentes endereços: Seitoria Administrativa Financeira e Previdência, Perícia Médica, Almoxarifado e Garagem. O novo prédio vai facilitar a vida de vocês? Vai, tanto a nossa quanto a do servidor, né? Porque vai ser mais fácil. A gente precisa do setor pessoal, precisa da previdência, necessita da junta médica, vai ser tudo num prédio só. Até o acesso ao superintendente se tornou mais fácil. Vai atender com muito acolhimento, com muita dignidade e com muito mais conforto os servidores e os familiares dos servidores. Certamente serão muito bem acolhidos os servidores e familiares que vierem aqui. Hoje nós temos sedes diferenciadas, né? E agora vai ser concentrado tudo em um só local e um local muito agradável. Além de concentrar vários serviços, a área do novo prédio tem um auditório-teatro para 200 lugares, uma academia ao ar livre e jardins que serão usados como espaço de convivência para servidores, aposentados e pensionistas. E para falar mais sobre o assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Ricardo Santiago, que é superintendente do Instituto de Previdência do município. Ricardo, a chegada do novo prédio, né, da instalação do novo prédio, deu muito mais conforto ao funcionalismo público municipal que procura atendimento lá no Instituto de Previdência, né? Sem dúvida, Rogério. Primeiro porque o IPM, a sede do IPM, ele funcionava em vários locais, né? O IPM ele tinha atuação, tinha vários prédios locados ao IPM para ele poder prestar assistência aos nossos servidores e seus beneficiários. Com a inauguração da nova sede, né, um novo prédio, todos esses setores, né, toda a sua área de atuação ficou sendo realizada no prédio do IPM, né, onde funciona hoje todo o serviço, tanto de perícia médica, de previdência e da saúde. Então ficou tudo no mesmo prédio. Quais são as funções hoje desempenhadas pelo IPM, Ricardo? O IPM ele possui 3 grandes, que eu chamo 3 grandes pilares. O principal pilar do IPM é exatamente a previdência, né? A previdência é o principal negócio do Instituto de Previdência do município, daí IPM. Depois nós temos um segundo grande pilar, que é a autogestão em saúde dos servidores e seus dependentes. Esse é o segundo grande negócio do Instituto. E o terceiro, nós prestamos o serviço de perícia médica a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Então, são essas 3 linhas de atuações em que o IPM trabalha fortemente para os seus servidores. São cerca de quantos servidores municipais hoje que são atendidos pelo IPM? Bom, hoje nós temos na autogestão, vou falar do número maior, na autogestão da saúde, nós temos em torno de 78 mil, que nós chamamos 1.000 vidas, 78 mil vidas. Então, nós atendemos aos nossos servidores e seus dependentes. E com uma singularidade, que todos eles são atendidos dentro do município de Fortaleza. Então, sem dúvida nenhuma, hoje nós fazemos a gestão de um dos maiores programas de autogestão em saúde, né, do estado do Ceará, né, porque são 78 mil pessoas, vidas, em que nós fazemos esse atendimento em Fortaleza. E como é que é o acesso hoje do servidor municipal a esse serviço de saúde? Tudo é feito lá na sede lá da Avenida da Universidade ou há um atendimento descentralizado?
Rogério, o IPM, a gente, desde a nossa chegada no IPM, em junho de 2017, a gente tem trabalhado fortemente com a questão de descentralizar o atendimento dos nossos servidores e seus dependentes. Porque nós entendemos que, como o mercado trabalha, a gente sempre buscou, né, acompanhar o mercado. Então, cada vez mais que você descentraliza esse atendimento, que mais vezes as pessoas são atendidas nos diversos pontos de assistência, porque o IPM hoje ele trabalha a área de saúde, né? Ela trabalha tanto no atendimento odontológico, atendimento ambulatorial e atendimento hospitalar. Então, isso aí, ele dá uma amplitude muito grande, né, se a gente fizer esse atendimento de forma descentralizada. E a gente vem avançando também muito na questão tecnológica, né, que isso aí é a grande bandeira também do nosso gestor maior, do nosso prefeito Roberto Cláudio, e cada vez mais os organismos da prefeitura a gente avançar na questão tecnológica. E o IPM não poderia ser diferente. Hoje nós já desenvolvemos com a nossa equipe de tecnologia, nós desenvolvemos um aplicativo que chamamos de IPM Digital, que os nossos beneficiários, né, eles podem acessar várias informações, localização de atendimento, de urgência, né? Ele pode acessar tudo isso pelo celular, isso já é uma realidade. Hoje o nosso servidor não precisa andar com uma carteira do IPM, porque através do IPM digital a sua carteira está lá, ele em qualquer local que ele tiver, que ele for fazer o atendimento, ele pode acessar aquilo ali. Então, assim, a gente tem buscado sempre trazer inovações que venham em benefício dos nossos servidores independentes. Olha, desde 2018, o IPM melhorou o atendimento da área odontológica. Foram credenciados profissionais e clínicas de odontologia em todas as regionais de Fortaleza. Outra referência foi a criação do IPM Lar, que atende em casa pacientes presos ao leito por doenças graves, como é o caso do câncer. Também foi fechado convênio para atendimentos no Hospital Eduardo Salgado, para os servidores públicos municipais. Essas parcerias são muito importantes até para descentralizar esse atendimento prestado aos servidores municipais, né, Ricardo? Sim, Rogério. A gente sempre procura cada vez mais ampliar, né, a quantidade de prestadores de serviço para os nossos beneficiários, né? E isso aí tem sido uma constante, né? Você falou num assunto aí que eu digo que era dos assuntos que nos causava maior preocupação. Que é a questão do atendimento odontológico. O atendimento odontológico anteriormente, ele era prestado praticamente no próprio IPM com uma estrutura similar a uma grande clínica odontológica, e a gente percebeu que aquilo ali gerava uma insatisfação muito grande, porque muitas vezes as pessoas tentavam marcar uma consulta e não conseguia. Então, nos debruçamos sobre esse tipo de problema, juntamente com a minha equipe, e nós traçamos uma estratégia a partir de 2018. Né? Nós credenciamos várias clínicas novas, né? Nós aumentamos a rede de atendimento odontológico, né, para os nossos beneficiários em todas as regionais, e transformamos aquela que era uma grande clínica que funcionava no IPM, nós transformamos numa clínica apenas para verificação, né, para testar o que é que o nosso beneficiário precisa fazer. Então hoje, você vê como nós invertemos a situação. Antes a reclamação era que não se conseguia vaga. Hoje a gente ainda tem, as pessoas marcam e infelizmente ainda tem aquele percentual de 10% a 20% que não comparecem para fazer a sua perícia para poder fazer seu tratamento. Porque ele vai
ele é feita uma perícia lá no IPM com a nossa equipe de odontologia, verifica-se o que é que o beneficiário precisa fazer e nós entregamos a relação das clínicas credenciadas e ele vai direto na clínica de sua preferência, próximo da sua residência ou do seu trabalho e faz o tratamento. Quer dizer, hoje nós não temos mais nenhum tipo de reclamação por falta de atendimento na área odontológica. Esse foi um grande salto que a gente pode citar, dentre outros que nós fizemos lá. Em relação a esse trabalho desenvolvido pelo IPM Lar, como é que funciona? O IPM Lar, ele funciona como o mercado chama de home care, que é um tipo de atendimento que nós prestamos para aqueles nossos beneficiários que estão acamados, que são beneficiários que precisam de um atendimento diferenciado, né? Então nós temos uma equipe multidisciplinar, né, que atende a esses pacientes em casa. Nós temos médicos, nós temos enfermeiras, nós temos psicólogos, nós temos assistente social, nós temos odontólogos. Então, essa equipe multifuncional, ela presta atendimento a esses pacientes selecionados dentro de critérios técnicos para que ele possa ter direito a esse tipo de atendimento. E regularmente são feitas visitas, são feitos acompanhamentos, né, para que aquela pessoa possa efetivamente se reabilitar e voltar a uma vida normal, se possível for. Mas é um serviço muito relevante, é um serviço que tem trazido muito apoio aos nossos servidores, os nossos beneficiários. Ricardo, e quais são os benefícios aí dessa parceria que foi fechada com o Hospital Eduardo Salgado? Isso aí ampliou aí, de certa forma, a possibilidade de atendimento aí para os servidores, né? Rogério, nós tivemos e ainda estamos, né, no processo aí da pandemia da Covid, né? Então nós tivemos a necessidade de fazer ampliações, né? O Hospital Eduardo Salgado já era nosso credenciado, mas nós buscamos também para contratar novos leitos, né, para atender os nossos pacientes da Covid-19. Né, juntamente com a rede, nós temos outros hospitais que também fazem parte da nossa rede. Né, nós temos a Uniclinic, nós temos o Prontocardio, nós temos o SOS, nós temos a Casa de Saúde São Raimundo. Esses são os principais hospitais que nos dá o atendimento hospitalar aos nossos pacientes, em todas as especialidades. Né? E agora, mais particularmente, que nós tivemos essa crise que nós ainda estamos atravessando, né? E nós tivemos que reforçar, é verdade, com o Hospital Eduardo Salgado, né? Nós tivemos que reforçar esse atendimento para um melhor atendimento aos nossos servidores. Como é que foi o papel aí do IPM aí nesse período aí de pandemia do novo coronavírus em relação à assistência aos servidores municipais? Rogério, eu sem sombra de dúvida, esse período da pandemia foi um dos períodos mais desafiadores para nós lá no IPM, principalmente no IPM Saúde, né? Porque nós tivemos, como todos o atendimento hospitalar na cidade, nós tivemos uma elevação muito grande, né? Em que pese que Fortaleza, eu sempre digo que é uma capital privilegiada por ter um gestor como o prefeito Roberto Cláudio, juntamente com o nosso governador, em ter traçado essas estratégias, né, do hospital de campanha e todas as estratégias que foram colocadas até agora e continuam, porque foi um momento muito delicado. Nós, só para você ter uma ideia, nós tínhamos situações de servidores que precisavam ter um leito nos nossos hospitais credenciados e chegou o momento de quase chegar ao seu limite de atendimento. E aí uma das ações que eu acho que foi determinante para que a gente tivesse sucesso, todos sabem que hoje no estado do Ceará existe uma central de leitos, que é exatamente para fazer o monitoramento e a regulação dos leitos disponíveis nos hospitais.
Então existe a Central de Leite de Regulação do Estado, existe a Central de Leite de Regulação do município e nós, do IPM, nós criamos a Central de Regulação de Leitos do IPM. Foi um trabalho feito conjunto com os hospitais envolvidos, junto tivemos o apoio também da Secretaria Municipal da Saúde, e que também participava disso aí, porque muitas vezes o nosso beneficiário ele estava sendo atendido numa UPA, e assim que nós tomávamos conhecimento disso, até mesmo como uma forma de desafogar o sistema público, nós nos articulávamos para encontrar um leito dentro do nosso programa de saúde e remanejar esse servidor. Então, assim, foi uma atuação muito efetiva, continua, não parou, e aí a gente precisa sempre ressaltar isso. Nós ainda estamos atravessando a pandemia, né? Tanto é que a gente continua atento, acompanhando, nossa central de leite continua funcionando, porque nós não podemos de maneira nenhuma achar que já passou, porque não passou. Ô Ricardo, a gente sabe que houve uma procura de maneira geral muito grande, né, aqui em Fortaleza por atendimento nesse período da pandemia, e em relação ao servidor público municipal não foi diferente. A demanda foi muito grande durante esse período, né, um desafio a mais, vamos dizer assim, para as autoridades ligadas ao setor de saúde e previdência aqui do município, né? Exatamente. Como eu coloquei, houve um aumento significativo. Pra você ter uma ideia, nós tínhamos situações em que efetivamente estava quase que chegando no limite, né? Chegando no limite de conseguirmos leitos, né? Daí a ampliação com o Eduardo Salgado, daí várias gestões junto até a outros hospitais. Pra você ter uma ideia, nós tentamos no início da pandemia, ampliar para outros hospitais os credenciamentos, mas infelizmente não era possível porque os outros hospitais, né, eles também já estavam trabalhando no seu limite, né, com os demais planos de saúde, com as demais demandas que eles tinham. Então realmente foi um momento muito desafiador, mas assim, não deixamos de atender nenhum servidor, né? Não deixamos de atender. Orientávamos que quando não conseguia, porque às vezes o hospital chegava no estrangulamento, mas nós orientávamos como deveria proceder. E essa experiência, né, foi uma experiência, eu diria que até o presente momento a gente pode considerar como uma experiência vitoriosa, né, porque a gente conseguiu amenizar, né, o sofrimento de muitas pessoas. Ainda bem, né, que aqui no caso de Fortaleza a gente já apresenta hoje uma situação de redução, de queda considerável em relação tanto ao número de casos como também de número de óbitos, né? Sem dúvida, os mesmos indicadores, né, que a gente vê no estado, no município, a diminuição da procura por leitos e tudo mais, a gente observa também isso aí no nosso instituto, né? Que a gente percebe que hoje existe uma certa normalidade, né, no atendimento aos nossos beneficiários. Olha, a partir deste mês de agosto, o serviço de teleconsulta disponibilizado pelo IPM aos servidores municipais da Prefeitura de Fortaleza e beneficiários do IPM Saúde foi ampliado para atender também consultas de urgência. O serviço pode ser acessado pelo computador ou pelo celular, diariamente, de domingo a domingo, de 7 da manhã às 7 da noite. Com 67 anos de fundação, o IPM, Instituto de Previdência do município, tem motivos para celebrar. Funciona em um novo prédio com estrutura moderna que garante mais qualidade no atendimento. E a partir desse mês, conta com uma novidade. Servidores municipais e beneficiários do IPM já dispõem de serviço de teleconsulta de urgência.
Então a gente está aqui agora para conversar nessa teleconsulta com a doutora Raquel Armani, para saber um pouquinho como é que funciona essa ferramenta, quem é que pode utilizar essa ferramenta e de que maneira, qual é a importância dela para os servidores municipais. A teleconsulta, ela tem funcionado como uma grande inovação com a pandemia. Acho que a pandemia trouxe essa oportunidade de otimizar a relação médico-paciente, de a gente ficar mais acessível e o paciente acessível a nós. Então, a teleconsulta tem funcionado para acolher o paciente, resolver as dúvidas, resolver sintomas leves tanto da doença causadora da pandemia, quanto de outras pequenas urgências. Então, quem são as pessoas que estão sendo beneficiadas com esse serviço? Bom, os pacientes beneficiados são os servidores municipais de Fortaleza e seus dependentes. E esse serviço ele tem se destacado no sentido de nós estarmos conseguindo suprir a demanda desses pacientes e evitar idas desnecessárias ao pronto-socorro, né? Como eu havia falado, isso tem sido muito bacana porque o paciente se sente seguro porque ele está em casa falando diretamente com o médico, ele se sente acolhido, a gente consegue resolver dúvida. A primeira impressão que se tem é que o vídeo não é impessoal, mas não é, porque a gente tem um contato direto com o paciente nos vê, a gente vê o paciente, a gente conversa, tira dúvida, é um ambiente acolhedor para ele, né, porque mantém o sigilo médico do paciente, apesar de ser uma consulta que ele está em casa. Então, a gente tem visto, assim, eu particularmente tenho visto só benefício para esse serviço, justamente por poder resolver com o paciente em casa. E no contexto de uma pandemia, isso é extremamente importante, né? Porque muitas vezes o paciente não é grupo de risco, mas mora com alguém que é grupo de risco e quer evitar sair de casa e a gente acaba conseguindo resolver o problema dele ou de um familiar pelo vídeo. Isso tem sido muito interessante. A teleconsulta funciona de 7 da manhã às 7 da noite. Funciona então 12 horas por dia. O paciente entra numa fila de atendimento, então ele espera no máximo de 10 a 15 minutos para ser atendido, muitas vezes menos tempo que isso. E a consulta depende muito da queixa e da demanda do paciente, né? A consulta pode durar de 10 a 15 minutos também. As receitas são enviadas no canal digital, com assinatura digital, então é um documento, contém a minha assinatura digital, então é um documento que vale em todo o território nacional. Então, o paciente chega na farmácia com aquela receita pelo celular ou impresso, de acordo com a preferência dele, e consegue adquirir o medicamento e até um atestado, se for necessário, afastamento do trabalho, a gente consegue fazer isso. E solicitação de exames de acordo com a necessidade e com a liberação. A plataforma digital funciona por meio do canal do servidor. É fácil de acessar. O Paulo da Costa, por exemplo, buscou esse serviço e garante que a consulta superou as expectativas. Eu tive a oportunidade rápida, clara e objetiva de ser atendido e eu só tenho a agradecer, porque foi muito importante, não teve a necessidade de eu sair de casa e estou seguindo todas as orientações do profissional, da médica que me atendeu. Eu acho que é bem viável para o servidor, que não tem como deslocar da sua casa até o local de atendimento, certo? Onde ele passa mais tempo esperando, né? E sendo virtual, é bem mais prático, o médico lhe avalia, se no qual a sua deficiência naquele momento for simples, ele pode prescrever uma receita e você, em qualquer posto de saúde, resgatar o seu medicamento. Os serviços do IPM se baseiam em 3 eixos fundamentais. Vai desde a busca pela qualidade de vida e bem-estar do servidor público municipal, benefícios da saúde e previdência e perícia médica. Voltamos a conversar aqui com o Ricardo Santiago, que é superintendente do IPM. O Ricardo, a gente viu aí na reportagem que esse trabalho desenvolvido pelo Teleconsulta é bastante eficiente e evita que muitas vezes o servidor ali, num primeiro sintoma que venha a manifestar, seja da Covid ou de outra doença ali, pode ter aquele atendimento ali de forma virtual e já ir tomando as primeiras providências em relação ali àquela doença, né? Rogério, como eu falei anteriormente, o IPM ele é uma autarquia de vanguarda, né? A gente está sempre pensando no que é melhor para o servidor e seus beneficiários. E aí nós nos deparamos com essa situação dessa pandemia e fomos verificar o que é que o mercado estava fazendo para melhor atender
aos seus beneficiários. E chegamos à teleconsulta, e sem dúvida nenhuma, né, recentemente foi aprovado a teleconsulta com validade para ser emitido receitas médicas, para atestado, para acompanhar efetivamente o paciente. A teleconsulta ela já é utilizada há muito tempo nos países do primeiro mundo, na Europa, já se utiliza a teleconsulta. A teleconsulta ela passou a ser autorizada pelo Ministério da Saúde, e agora, nesse período da pandemia, né, e aí nós já buscamos esse serviço, né, para oferecer para os nossos beneficiários, para os nossos servidores. Então, realmente foi um grande diferencial e está sendo um grande diferencial. E quando foi agora, a partir do dia 1º de agosto, porque até então, Rogério, a gente abriu a teleconsulta somente para pacientes que tivessem sintomas, né, gripais, né, que pode ser uma Covid, pode ser uma dengue, pode ser uma zika. Então, nós abrimos apenas para esses pacientes que tinham esse tipo de sintoma, né, de infecção pulmonar, infecção das vias aéreas. Agora, a partir do dia 1º de agosto, com a diminuição dos casos dessas doenças, nós abrimos o teleconsulta para as consultas de urgência nas demais enfermidades. Hoje, então, o nosso servidor, e eu peço a você que está nos assistindo, que divulguem isso para os nossos servidores e beneficiários. Hoje é uma verdade, é uma realidade a teleconsulta no IPM. E é como eu digo, isso é um serviço que nos auxilia bastante, evita que o nosso paciente tenha que se deslocar, né, a um hospital, a um consultório médico e tudo, que muitas vezes ele pode resolver seu problema de saúde através de uma teleconsulta. Mas isso é um avanço, é inovação, e é assim que nós pretendemos continuar fazendo pelos nossos servidores e seus dependentes. Desde que foi implantado aí o serviço de teleconsulta, agora no início já do mês de agosto, como é que tem sido a procura aí por parte dos servidores? Rogério, essa procura ela é crescente, né? Porque a teleconsulta, nós precisamos estar sempre divulgando isso para os nossos servidores. Eu tenho consciência que muitos servidores ainda não conhecem esse serviço, outros talvez não acreditem ainda no serviço, mas nós temos aí, como foi mostrado aí nas imagens, nós temos vários depoimentos, né, de pessoas que fizeram esse atendimento, ficaram muito satisfeitas, né? A resposta, esse feedback dos servidores que são atendidos é muito positiva. E assim, gradativamente ela tá sendo aumentada a procura, né? Porque as pessoas, existe muito aquela divulgação do boca a boca, que você vai passando para os seus colegas, você vai passando para os seus familiares que conhecem o serviço, e esse atendimento ele tem aumentado diariamente. A gente acompanha esse serviço. O IPM ele faz todo o monitoramento disso, inclusive da satisfação com o serviço, se ele está atendendo aquilo que nós realmente queremos. Ricardo, para a gente reforçar aí, como é que o servidor pode ter acesso, se ele está necessitando aí fazer essa teleconsulta, como é que ele pode, qual é o canal de acesso aí para que ele possa conseguir aí uma consulta aí de forma virtual? Nós sempre colocamos, qualquer inovação nós colocamos no canal do servidor. O canal do servidor, quando ele acessa lá, vai ter um link do IPM, vai ter um link da consulta, da teleconsulta. Ele entra lá e ele faz a sua teleconsulta. É muito simples, não existe, autoexplicativo. Tá? Você acessa lá, o caminho é o canal do servidor. O canal do servidor. E existe também, Rogério, a possibilidade de você fazer esse atendimento através do seu smartphone. Né? Eu não tenho um computador, mas hoje quase
quase toda a população, né, ou a grande maioria da população tem um smartphone. Você pode fazer também a sua consulta, a sua teleconsulta, através do seu smartphone. Então, assim, é uma coisa muito prática, é uma coisa inovadora, é uma coisa de vanguarda. Ricardo, gostaria de agradecer a sua presença aqui na TV Terra do Sol, aqui no Notícias de Fortaleza, e parabenizar aí por essa evolução aí em todos os sentidos, inclusive no aspecto tecnológico aí do funcionamento do IPM, e quem ganha no final das contas é o servidor público municipal, né? Rogério, eu que agradeço aqui a oportunidade, e hoje, para nós que fazemos o IPM, é uma data importante, é uma data em que o IPM completa 67 anos de sua existência. É um jovem de 67 anos, porque nós trabalhamos sempre para buscar o melhor para o servidor. E eu quero deixar aqui, nas minhas considerações finais, eu quero deixar aqui uma mensagem para todos os servidores, para todos os beneficiários do IPM. Cuidem, valorizem cada vez mais o IPM. O IPM tem desempenhado um papel importantíssimo para você, servidor. O IPM é de vocês. Então, quanto mais vocês se apropriarem da importância do IPM, o que é que o IPM faz, quais são os tipos de tratamento que o IPM cobre. Nós temos vários autogestões que não têm a cobertura que o IPM Saúde tem. Então, eu deixo aqui essa mensagem de que valorizem cada vez mais o seu IPM, porque na saúde, principalmente, quando a gente precisa, é que a gente conhece a força e o potencial do Instituto de Previdência do município. Muito obrigado, Rogério. Obrigado também, Ricardo. Obrigado pela presença. Nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu estarei de volta aqui com notícias de Fortaleza. Vamos falar do Plano de Saúde do Fortaleza 2040 aqui na TV Terra do Sol. Volto já já.